Olá, eu sou o nutricionista Jonatas Galasso. Estou aqui para a terceira live do ano. Resolvi começar agora no meio do ano as lives. Essa vez a gente vai fazer uma live com a Gisele, nossa amiga cozinheira de mão cheia. Gisele Santi. Boa noite, Tereza, Makoto, Cíntia. Boa noite. Boa noite, Daniela. Esperando a Gisele entrar. Mimi entrou também, Mimi? Mimi entrou. Ana Nascimento. Vamos lá, vamos ver se a Gisele entra, né? Hoje vamos falar sobre bariátrica. Boa noite a todo mundo. Gil Perim, boa noite. Resolvemos falar sobre bariátrica. Como é que tá o som aí? Estão ouvindo direitinho, né? O microfone tá funcionando. Aí, entrou a Gisele. Só pedir para entrar, Gisele. E o microfone, tá bom? Gabriela, Nutri. Já temos a Nutri entrando aqui. A responsabilidade aí. Só pedir para entrar aí, Gisele. Clica no maisinho aí. Aí. Oi, Ah, entrou. E aí? Tudo bom? tudo certo? Hum, dessa vez deu para entrar mais rápido, né? Agora a gente tá ficando craque. É, hoje a gente vai falar sobre bariátrica, né? Não sei se vai dar tempo de falar tudo em uma hora, Sim. mas senhora Gisele pediu para a gente falar sobre bariátrica porque está revoltada com a situação Tô, das pessoas tô. fazendo bariátrica muito cedo no Brasil, né? Sim, tá, Noite, tá virando moda, hum, gente. tá virando moda, né? Tá virando moda. É, Assim, que eu saiba, a regra, assim, para fazer bariátrica é você estar com IMC acima de 40, certo? Então, é assim, o que a gente acha. está muito obeso, né? Você está com obesidade bem, num grau bem alto, com peso muito alto. Essa E, é a regra geral, né? A regra que eu sei que sempre foi assim, mas parece que essa regra aí nem todo mundo está seguindo, né? não tá, né? É o que a gente pensa, né? E quando não há escapatória, assim, né? E tem que ter também um tratamento, né, multidisciplinar, né? Um médico, um psicólogo, nutricionista. E Hum, parece que não está acontecendo isso. Quer dizer, não está acontecendo isso, né? É aham. triste. É triste. Um psicólogo, sem nutricionista. Tá? E principalmente na rede particular, né? Uhum. A pessoa só quer manifestar a vontade e pum. É.
É eu triste. Revolta. Eu fico revoltada, eu fiquei revoltada. é, Mas, hum, são pessoas que só, assim, nem estão muito obesos, né? Só estão, assim, o sim, quê? Uns 30 quilos acima do peso? sim. Isso. E os próprios médicos que fazem essa cirurgia, o gastro, um cirurgião, eles sabem que não é isso, né? É alimentação, né? E aí pega uma pessoa que não tá com tanto peso assim, tá gordinha, né? Tá com sobrepeso, é complicado, Uhum, né? uhum. Se tiver com pouco peso acima, né, é melhor fazer low carb, né? E a gente sabe que até para fazer a cirurgia da bariátrica tem que estar como tem que estar com o IMC, né, em 40, se tem uns que estão Isso. até mais, e aconselha-se até abaixar o peso para fazer a cirurgia, aí ou a pessoa não está assim, chegando na cirurgia, né, não é um candidato para cirurgia, ele se força a ser, né? Hum, Começa a fazer coisas para engordar para pra- fazer a cirurgia. Nossa, e assim, tem tanto problema bariátrica, né? As pessoas só conhecem o problema da falta de absorção, né? Esse é o que todo mundo fala. Sim, Você não consegue. sendo que a gente sabe que tem outras opções, né? Exatamente. Mas esse não é só o único problema da bariátrica, né? Uhum. A bariátrica tem vários problemas aqui. Eu dei uma pesquisada outro dia e, e assim, precisa. Tem muita coisa, sabe? Que as pessoas precisam saber. Porque Sim, às vezes não sabe, né? No calor isso. da vontade, ou até o tempo corrido, e até o tempo do profissional, né? Não consegue obter essas informações, né? O É, desespero, porque é desesperador você estar gordinho, é tá obeso. muito um fator de imediatismo das pessoas, né? Sim, Pessoas como o celular e a tecnologia, né, em geral, hoje em dia entrega as coisas muito rápido, então a gente ficou mal acostumado com é, as coisas imediatas, né? a gente quer tudo rápido, né? Pessoas, assim, por exemplo, eu sempre que eu vou fazer uma consulta, quase sempre a pessoa pergunta quantos quilos ela vai emagrecer em um mês, sabe? Porque a pessoa quer um negócio muito rápido. Então, assim, Eu sei disso. é Tipo, se eu fazer isso aí, eu vou em quanto tempo? Uma isso, semana, um mês? pergunta, nada Quero rápido. sei quantos quilos, né? Sim, Isso, esse imediatismo todo que a gente tem hoje em dia, inclusive a gente está passando para as crianças também, é, é isso que leva a pessoa a não querer esperar um ano, assim, para emagrecer o a mesma quantidade de quilos que ela iria emagrecer numa bariátrica, muitas né? pessoas perguntam pra gente, né? Pra mim, quanto tempo você emagreceu? Olha, demora. Uma hora, Chegar ao uma hora. peso, se for ver, demorou uns 1 ano, 2 anos, né? Com muita mudança. E aí você vai ver no resultado, né? Não é assim imediato de um mês. E como vendem também, né? Nossa, vende, tem. Antes era revista, né? Quando eu fiz nutrição, não tinha internet ainda, quer dizer, estava começando a internet. Quando eu fiz nutrição, então tinha muita revista, né? Aí na revista já vinha assim, não, 10 quilos, 15 quilos em um mês, sabe? Tinha Eu muita revista, né? fiz. Como eu fiz essas dietas aí, principalmente a É, última foi a, e que, a dieta da sopa da, aí, da Ana Maria Braga. ah, Foi, foi de revista.
Então, exatamente. Aí eles botam uma modelo que sempre foi magra na revista e fala assim, perca 15 quilos, fique igual a modelo, mas a modelo não emagreceu. Ela sempre foi magra, né? É, E isso passou para a internet depois, né? Isso era revista, já tinha isso nas revistas, né? Passou para a internet, passou para o Instagram, né? Muita gente no Instagram aí, ó, prometendo mundos e fundos aí, né? a Então tem gente que ficar. pega cada mentira, né? Pega cada mentira, assim. Hum, Até para mim já ofereceram, direto oferecem ainda pelo direct. é, 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 faça shake para tomar chá, oferece para mim. emagrece. Ó, aí se associa, porque lá tá bem, né? Eu sou low carb, eu sou culinarista low carb, então ele fala, ó, aí você associa com a low carb, né? Aí você fala que você faz low carb e você toma esse chá. Eu falei, não, não faço isso. Você sabe que eu não faço isso. Assim, se fosse tão fácil emagrecer, a gente não tava a cada ano aumentando a quantidade de pessoas obesas no Brasil e no Uhum. mundo, né? Não é só no Brasil, tá? É, a Psipoli tá comentando aí que ela fez bariátrica, perdeu 8 quilos no primeiro mês, que é bem comum. Sim, sim, Depois 20 quilos com a low carb. Então, assim, o problema é que hoje em dia, antigamente, é igual a gente estava falando, era acima de MC 40. Então, pessoas muito acima do peso faziam bariátrica. Hoje em dia, qualquer um faz bariátrica, né? sim, Tá um pouco acima do peso, tá uns 30 quilos acima do peso, né? É isso que a Gisele sim. estava me contando, que ela ficou revoltada que ela conhece pessoas que estavam bem pouco acima do peso e fizeram cirurgia, né, Gisele? É só com sobrepeso, gordinha, não. E, É revoltante. e pessoas novas, né, de uma idade bem. Sim, sim, tá nova, em plena juventude. Então, assim, a bariátrica é boa, né? Ela tem o seu benefício. A gente sabe, a gente não é bobo, né? Sim, Qualquer um, assim, mas fazer isso que nem já até tinha falado, sem um sem, assim, não é sem responsabilidade, sem um tratamento antes, né? Ver se realmente isso é a única opção, né? Tentar, porque tem outras opções, né? Aí sem tentar, e a pessoa também não pôr na balança o que pode fazer para sair dessa situação, tem outras opções, até como low carb, né? Então, é, assim, o problema maior, eu acho, que assim, você tem uns problemas que podem acontecer tanto logo depois da bariátrica quanto anos depois, né? E as pessoas só costumam conhecer e falar da dificuldade de absorção de nutrientes. Aí a pessoa pensa assim, o que que ela pensa? Ah, mas eu vou tomar uns suplementos aí a vida toda, tranquilo. prefiro estar magro E, e tomar suplemento. e isso. O que acontece? Logo depois da bariátrica, você pode ter várias outras coisinhas aí. Você pode ter aqui, eu anotei algumas coisinhas, tá? Você pode ter Tá, refluxo gastroesofágico, risco relacionado à anestesia, né? Tem gente que não volta da anestesia, né? Porque toda cirurgia tem esse risco da anestesia, né? Náuseas e vômitos crônicos, então assim, todo dia. A dilatação do estômago, então ficar com o estômago grande, sim. incapacidade de comer certos alimentos, isso aí, né? Todo mundo tem Uhum. infecção
tá? É um risco grande de infecção. Obstrução do estômago, que é um risco enorme, a pessoa pode morrer por causa disso. Sim. Obstrução do estômago, ela tem que fazer outra cirurgia depois. Então são duas, né? Ganho de peso, que é muito, muito, muito comum, ganho de peso, ou falha em Sim. perder o peso, né? Isso aí é só Uhum. acontece logo depois, tá? Fora, a gente ainda vai falar o que acontece mais para frente. Então, assim, eu conheço, ninguém me contou, eu conheço várias pessoas que fizeram bariátrica e ganharam mais peso do que elas tinham quando elas fizeram bariátrica. Estão Sim, muito pesadas. porque também às vezes vem o vício em doce, né? É, O leite condensado, bebidas doces. o problema é por que é recomendado que a pessoa que vai fazer bariátrica ela faça um acompanhamento psicológico, porque você tem que mudar a sua cabeça, na verdade. Tirar uma Exato. do seu corpo, mutilar o seu corpo, pode funcionar ali. Mas se você não mudar a sua cabeça, vai voltar o peso que você estava. Vai, porque tem a ver com a alimentação, né? A alimentação que manda. Você, o que acontece? Tem casos que eu já vi, bem, todo mundo sabe, de gente que acabou de fazer a bariátrica, e aí o que as pessoas fazem? Elas não podem comer muito, né? Porque você acabou de fazer uma cirurgia no estômago, você não consegue comer muito. O que as pessoas fazem? Toma leite condensado, porque é líquido, então ele passa mais fácil, né? Dá Sim. para você tomar, mas leite condensado vai engordar tudo de novo, né? Então, Ou outros doces, que nem doce de leite, que é pastoso, né? Porque, assim, é logo da cirurgia, né? Porque você né? Você cortou o estômago e aí você não consegue se alimentar direito. E aí você começa a ter as vontades também, né? Porque você não curou, você não tirou as suas vontades, os seus vícios ali na cirurgia, uhum, né? Então aí vem. E aí você tem vontade de comer doce, aí você não consegue, não pode comer um bolo, você vai para onde? Você vai para um leite condensado, que aí ele vai passar, né? Vai para um doce de leite pastoso. Então, por isso que tem que ter o tratamento antes. Por isso tem que ter certeza do que está fazendo. Tem que ter critério, né? uhum. E também, né, tem que pegar um médico que seja bom, que seja responsável, que vai falar, um médico que vai falar para você, olha, você só tá 30 quilos acima do peso, Sim, né? É, é. lá, 20, não sei. Porque, assim, é aquela história. É recomendado para IMC acima de 40, então é muitos quilos acima do peso, não só 30. Ou para quem tem comorbidades aí associadas e com um IMC de 35 para cima. Com comorbidades é 40, né? Então, É. e dá para emagrecer, né? 40 tranquilo, né, Gisele? Dá, né, Nutri? Você falou 40 aí, eu 30 aqui. 40, você emagrece. Dá 30. E assim, eu pensei em bariátrica, porque assim, eu sempre pensava em emagrecer, né? Eu tenho um histórico familiar de família, né? Meus pais, minha mãe era obesa, tinha um problema de saúde. Eu falo que, na verdade, eu tinha medo de ficar doente, eu tinha medo da diabetes, né? E eu lidava com isso, então eu corri atrás de qualquer forma para emagrecer, porque eu era magra. Aí quando foi lá para os 25 anos, eu engordei. Aí Uhum. comecei a lidar com os problemas, né, de roupa, principalmente mulher, né? Roupa para mulher, meu Deus, sutiã, meu Deus do céu.
Hum, Usar vestido, sapato alto, tá. é complicado. E fora a doença, né? Eu morria de medo de diabetes. Poxa, meu pai é diabético, minha mãe, hipertensão. Hum, Então, eu procurava por nutricionistas, eu fazia certinho. Pensei na bariátrica, né? Quando surgiu a bariátrica, aí você pensa, hum, poxa, é uma ótima ideia, né? Vai cortar, vou comer menos. Parece uma ideia boa, mas aí eu fui estudar, aí eu fui ver como que era feito. Eu falei, não, aí eu não quero isso não. é, Eu desisti. vai tirando uma parte do seu corpo, né? Tem todos esses riscos aí, né? E toda cirurgia tem um risco de morte também, inclusive até cirurgia de dente É, tem um risco de infecção, um risco de morte, né? E outra coisa, assim, é interessante que teve a Cipolite, ela falou do dumping, né? Muita gente nem sabe o que que é isso, tá? Que é a síndrome de dumping, né? uhum. Causa uma náusea, uma tontura, sua dor, assim, forte. Você passa muito mal quando você tem dumping, né? Então, muita gente não conhece tanto assim, tá? Mais quem já fez mesmo, né? Quem já fez a bariátrica que conhece, né? Porque já passou mal. É, E e que nem ela colocou psicolite, né? É o endereço dela, mas é a Paola, minha amiga aqui de Brasília. tá. Ela é bariátrica, né? Aí há 3 anos é low carb. Uhum, E realmente tem esse dumping a gente vê, né, nos bariátricos. Eu mesma não sabia muito de bariátrica, uhum, mas tem pessoas e até familiares que fizeram, e eu via passando mal, né, comendo um bolo, né, um bolo de pote, até pequeno. uhum. Aí você vê lá a pessoa passando mal, colocando as pernas para cima para voltar. Isso, pequeno. É, E assim, cada um tem dumping de um jeito, sabe? Tem gente, ela falou que, a Paola, né? Ela falou Paola, que dumping com leite condensado. Muita gente não tem. Muita gente toma leite condensado pra caramba e quando ela acabou de fazer a bariátrica, né? E volta todo o peso. Então, assim, o dumping também é uma coisa meio pessoal também, não é? Tem gente que tem dumping com sorvete, tem muitas coisas, né? tem Mas vários, o né? geral é falar o que acontece, né? Que a pessoa passa mal pra caramba. Passa. E tem até pessoas que têm anemia, fica desnutrido, né? Aham, aham. Os outros fatores aqui, além do dumping, que você pode ter anos depois da Da cirurgia, né? cirurgia. Você pode ter frequente baixo teor de açúcar no sangue, então hipoglicemia frequente, É, desnutrição, vômitos, isso bem depois, tá? bem depois, né? Anos. Úlceras, obstrução intestinal, quer dizer, também pode causar morte, né? Porque eu tinha falado antes da obstrução do estômago, né? Agora É. é intestinal, hérnias, sabe? Que pode causar fissura, sepsemia, morte, né? E principalmente esse depois vai ter uma potência maior se a pessoa não cuidar da alimentação, porque não adianta, né? A bariátrica, ela vai exigir alimentação, né? Uhum, A gente pensa até na low carb, a gente fala, poxa, por que não faz low carb? A low carb, ela é difícil também, né? Se você não souber, ela é difícil e é difícil de manter, assim como a bariátrica, né? Porque você está mexendo com a alimentação. E a alimentação é o que manda, mas assim, você tem que mexer nela. Não adianta você fazer bariátrica, não adianta você se matar na academia, não adianta beber chá, não adianta nada. A low carb, cetogênica, carnívora, jejum, você vai emagrecer, mas vai manter se você não sabe lidar com a alimentação? então, Não mantém. é por isso que a gente costuma falar aí, né?
Eu costumo falar bastante aí nas minhas consultas e tudo, que eu considero estilo de vida, né? Se você não considera como um estilo de vida, você você acha que vai fazer só um mês e vai emagrecer e beleza, depois pode comer o que quiser, né? Porque não é um estilo de vida, É, é uma dieta, não é? Mas é é aquele porque negócio. não pode ser mais uma dieta, né? Porque a gente pensa que nem eu falo como eu era obesa, né? Às vezes eu queria emagrecer para eventos, que nem um casamento. Aí eu queria pôr aquele vestido, queria parecer menos gordinha. E aí fazia umas dieta louca ou deixava de comer para emagrecer, Hum, né? uhum. E aí até pensava, ai, não vejo a hora de chegar esse casamento, o ano novo, para depois eu comer normal. Então é complicado. É, É que nem a bariátrica, é que nem a low carb. Ai, não vejo a hora de passar a cirurgia, não vejo a hora de passar esse tempo de low carb, né? Para eu voltar a comer normal. hum, É um engano, né? é, é aquele negócio que a gente estava falando ontem, na outra live que eu fiz com a doutora Regina, né? Que é Nossa, o negócio foi. do mindset, né? Que até teve uma pessoa que falou assim, ah, toda hora alguém fala de mindset, mindset. É, achei engraçado. É, mindset, é o reset. É, o importante é o seu pensamento, é o mindset, é o pensamento. É como você leva a sua vida, como você pensa a sua vida. Assim, é aquele negócio, o low carb é uma dieta para você ou é um estilo de vida para você? Tem gente que faz há sete Sim. anos, né? Você faz há 7 anos, eu também. Tenho 7 anos que eu faço low carb. Aí. A doutora Regina também, acho que está por aí também. Eu não lembro, ela falou. Tá também. Então, então assim, não é uma dieta, é um estilo de comer, né? É um estilo de vida que você vai mantendo ao longo da sua vida se você quer ter saúde, né? É só É, eu, não quer engordar de tudo de novo, né? eu penso a low carb, na verdade, é uma direção, né? É uma direção para você se alimentar daquilo que faz bem e deixar algumas coisas que não vai te fazer falta, não faz bem, né? E isso é difícil. Que nem a gente sempre fala, ah, é fácil, tirei o pão, ah, eu tirei o açúcar do café, nossa, assim, pá, adorei. Não, é difícil, Hum, tem a sua dificuldade. Até para outras dietas, tomar chá, que nem chá mesmo, tomar um chá que fala, né, que você perde a gordura. A maioria deles dá cólica, dá dor de barriga, é, não é legal. pois é, pois é. Aí não tem como não perder peso, né? Você tá perdendo água até. Água, aí você se ilude, né? Aí fica mais fininho, mais. E depois? Vai voltar. Esse, Sofre, aí você fala, não, eu prefiro sofrer, vou sofrer, que aí depois eu tomo um rumo. Não toma. é por isso que Automaticamente, né? Você sem perceber, volta, né? Aos velhos costumes. é por isso que a gente fala muito do mindset aí, né? Do seu pensamento. Você tem que mudar a sua cabeça primeiro para depois mudar o seu corpo, né? Sim. Então aí quem faz bariátrica muitas vezes, não uma regra geral, mas muitas vezes não tá querendo mudar a cabeça, tá querendo mudar só o corpo, né? Então E é muito vendido isso, né, nas mídias, no Instagram. Nossa, quando eu entro lá, quando você vai, principalmente ali em pesquisas, né, você vai pesquisar um nome, alguma coisa, aí você vê lá a pessoa magra, o antes e depois. Aí você vai ver, Bari, né, Bari, e aí fala só coisa boa, né, da Bari. Não é? se você for entrar assim, por exemplo, eu outro dia para fazer esse texto assim, construir um texto para essa live, eu estava vendo até estudos científicos
E, e assim, se você for ver estudos científicos, eles só falam assim, que realmente melhora a diabetes, emagrece. Realmente. Verdade, Os estudos verdade. falam os perigos, o que acontece depois. Assim, muita gente volta, mais ou menos aí, 50% das pessoas voltam a ter o peso que tinha antes. Não, e o que eu fico braba, assim, né, comigo, assim, interno, que aí a maioria dessas páginas bota lá um pratão de hambúrguer, arroz, feijão, aquele monte, assim, fala, ó, eu fiz bari, ó, tô comendo isso, eu posso. Aham. Tomando refrigerantes, gigante. Gigantes, 3 Falei, litros, olha, né? é, É, uhum. o, Tipo, faz, ó, que você emagrece e continua comendo o que você come. outra coisa que eu tive que procurar, que eu achei bem interessante, além de todos esses riscos aí, né? Que eu achei interessante, eu não sei onde que eu botei agora no texto, mas eu lembro de cabeça, assim, mais ou menos 1% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica morrem, tá? Ou na hora, ou logo depois. Por quê? Porque toda cirurgia tem um risco de morte, né? Agora, a gente já falou isso antes. Sim. Agora, 1% você pode achar que é pouco, né? A gente falando 1%. Só que, assim, de 2017 até 2022, eu encontrei um artigo falando isso. De 2017 até 2022, no Brasil, foram realizadas, assim, que se saiba, fora as clandestinas, né? Que se saiba, É, 315.720 cirurgias. 315 mil cirurgias. Quase 316 mil cirurgias. 1% disso são 3 mil pessoas, 3.157 pessoas que morreram. Tá? Porque se é 1% de morte, é, mesmo que não for 1%, tá? Vai dar milhares de pessoas morrendo por causa da cirurgia bariátrica. Então, assim, você tem sim, muito, né, para fazer, eu acho. sim, é uma coisa que você teria que seguir aquele critério, né? Uhum. Do, como iniciou, né? Quando o risco, tem aquele negócio do risco, os médicos falam muito disso, né? Quando o Sim, risco é maior, quando o risco é maior de não fazer a bariátrica do que de fazer, então é melhor você fazer. Mas 30 quilos é. acima do peso, será que 30 quilos acima do peso é um risco muito grande? Que você vai morrer se você não fizer cirurgia bariátrica? Ou é uma coisa mais estética? Ou é uma coisa de saúde mesmo? Então, esse é o negócio, né? É estética, É, 30 quilos você perdeu, eu perdi 40, dá para perder tranquilamente. não, e tem pessoas aí, tem a Gi, Gi Low Carb, ela tem, o maior canal dela é no YouTube, 101 quilos. Tem a a Fefe oficial, ela foram 67 quilos. Ela tem lipedema, Hum, então tem opção, tem uma opção. E não adianta também pensar, então a bariátrica é só recomendada para quem está com 40, né? IMC, aí eu tô com doença, então eu vou engordar e né, vou fazer. Não, não pensa assim. É, Eu sei que é difícil, a gente sabe. E você ainda, como nutricionista, a gente fica, né? Nossa, o nutricionista. É, é porque foi, né? A alimentação foi mudada, tem algo errado aí, isso. tem coisa errada. É, é, Então a gente fica perdido mesmo, a gente fica, que nem eu falo, a gente procura. Eu pensei em bariátrica, a gente procura mesmo, principalmente a mulherada, o homem nem tanto, né? e tem muito. Mas a gente, a mulherada aqui faz, a gente faz loucura que nem os maridos, namorada, a família não sabe para emagrecer. Hum, tem gente fazendo perguntas aqui, já estão revoltadas porque você não olha o seu celular. Ah, eu sou terrível, eu sou. Aqui, Vamos ver aqui a pergunta. perguntando o que foi mais difícil de tirar na low carb.
Bora. Para você, o que 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 foi foi mais difícil. entrar na low carb, dizendo? O mais difícil, o pão. Pão francês. Pão francês. Pão francês. Aí depois veio o arroz e, principal, o açúcar do café. É, Tomar café amargo, meu Deus. então pão Chá amargo, meu Deus. é tudo Suco de limão, meu Deus. Mas, olha, eu só falo que teve benefício, porque limpa o paladar, né? A gente começa a sentir outros sabores. Fruta, que nem eu não conseguia comer um mamão ou morango. Nossa, morango, hoje mesmo eu estava comendo morango. Eu bati chantilly, morango. coloquei morango, Ah, morango, com chantilly, você tá comprei creme de leite. Comprei creme de leite de caixinha que bate chantilly por causa do teor de gordura, né? Para assim? bater chantilly tem que ter um teor maior. Aham. Ele tem Piracanjuba, ó, a propaganda. Ele tem 35%. Aí você bate rapidinho com o mix, virou, aí corta o morango, vai. Jamais, gente, eu ia comer morango assim. Eu tinha que tacar leite condensado, açúcar, porque eu não sentia o gosto do morango. Fui. Hoje, gente, eu sinto o cheiro. É, eu só tomava as coisas com açúcar também. Não é à toa que eu era nutricionista obeso, né? É, Mamão, né? De manhã, tem que comer mamão de manhã, que é bom pro intestino. e E aí eu metia açúcar, porque eu falei, esse trem não vai, não desce, sempre lembro, é bom. quando falam de mamão para mim, eu sempre lembro do Júlio, do Nutri Júlio. Nutri, Júlio. Fala assim, o que faz bem ali pro intestino são as sementes do mamão. Então você pega, o que, que ele, o Nutri fala? Nutri Júlio. Você pega e come só as sementes. As sementes são low carb do mamão. O mamão não é. Mas as É, pessoas não querem comer a semente. É só uma desculpa. Ah, meu intestino não funciona. Comer não uma. funciona. Mas é a semente que faz funcionar, né? Eu acho engraçado. Eu sempre lembro do Júlio. Inclusive, na outra live, Não, e eu sabia dessa, eu fiquei sabendo dessa que ela estava lá gordinha, que tinha que comer a sementinha. Eu falei, como assim comer esse troço ruim? Que é ruim, é amargo, é ruinzinho, não uhum, dá não. Aí depois eu fiquei sabendo que você pode secar ele, aí ele fica que nem pimenta do reino, né? Aí sim, eu falei assim, ah, que trabalho. Vou aqui no mamão com açúcar mesmo, que deve fazer o mesmo efeito. Tchá, tchá, tchá. exatamente. Exatamente. Ai, É, mas é assim mesmo. É aquele, são duas coisas, né? Primeiro é imediatismo das pessoas, e segundo que a oferta de carboidratos refinados é muito grande, né? Toda hora você olha para qualquer lugar, né? É assim, chega a às vezes, em algumas situações, chega a ser difícil você encontrar alguma coisa que não é um carboidrato refinado, né? Por exemplo, você vai numa padaria. O que que não é um carboidrato refinado na padaria? Né? é só o ovo, omelete, que às vezes tem na padaria. Tem padaria que oferece, né? Café da manhã. Isso. Eu já fui em padaria, por exemplo, a Midori, ano passado, fez um aniversário dela tipo uma padaria aqui em Brasília. Aí, né, o que sobra Aí é. para mim comer numa padaria? Eu comi, acho que foi uns 3, 4 omeletes lá. Comi omelete pra caramba. Pedi todos os que tinha lá, fiquei comendo omelete lá. E suco de morango sem açúcar, né? Que a gente acostuma. Morango é A gente doce. vai se adaptando, a gente vai procurando estratégia, né? Você pensa, o que que eu vou comer aqui? A gente falando isso para pessoa hoje que está nos carbos, né? Fala assim, eu vou na padaria, eu vou comer o quê? Só tem pão. Não, você dá uma mexida lá, você conversa, que nem né, você para e pensa, fala, não. Se eles oferecem café, ovo, lanches, eles vão ter um ovinho lá, vai ter um omelete. Tem uns que até oferecem, hoje em dia é mais fácil. Antigamente eu lembro que eu não via omelete, né?
Hum, Eu via mais tapioca. Eu falei, nossa, eu via uma padaria que tinha tapioca. Eu falei, bora aí na tapioca. Mas hoje tem o omelete. Aí você pede omelete. tem. Pronto. Você vai na padaria e pede omelete. É o que dá para fazer. Eu faço. Eu, assim, no começo, bem no começo, quando eu estava começando a fazer, eu ficava meio chateado, de ver os outros comendo de tudo, né? Mas Aí você pensa assim, poxa, principalmente aquele magro, né? Que você tá comendo ali de tudo, aí você fala, poxa, e eu aqui não posso comer nada. mas Mas depois você começa a aprender, você começa a sentir, você tem os benefícios, isso passa. Que nem perguntou se eu não como mais arroz. Olha, é difícil comer arroz. Para eu comer arroz, tem que valer, hein? Pegar assim, se eu for num restaurante ou for na casa de alguém e pegar arroz e feijão, eu não faço. Tem que valer. hum, Às vezes, né, está na casa da tia, é mais difícil, né? A casa da tia. As pessoas mais velhas é mais difícil de entender, né? E principalmente minhas tias, né? Que a maioria é nordestina, gosta, fala, tem que comer para ter sustância. E aí faz aquele arrozinho fresquinho lá, eu falo, não, não como porque eu sou low carb, eu vou engordar, porque se eu engorda, não. Eu vou lá e pego, como, experimento, né? Para acalmar o coraçãozinho dela e para deixar todo mundo feliz. Mas assim, normalmente eu não como arroz, não. Tem que valer, tem que ser um risoto, aquele risoto, tem que vir proteína junto, né? Esses dias mesmo eu fui na festa junina, comi rubacão, trouxe rubacão para casa. o que é rubacão? Rubacão é uma comida nordestina que é tipo um carreteiro nordestino. E Ah, tem de tudo, tem feijão, tanto que minha amiga olhou, né? Ela falou, Gisele, o que que é rubacão? Olha, tanta coisa que tem. Eu falei, isso aí vale a pena. Um arrozinho que vale a pena. Porque tem muita proteína. Tem carne seca, ah, aí tem queijo coalho, uma- aí tem carne desfiada. É, tem muita proteína. galinhada, galinhada com pique eu gosto. Tem que ter bastante mais galinha do que arroz também, viu? Vem com uma galinhada não, só com cheiro de galinha que eu não vou comer não. Eu não faço questão. Tem alimento que você vê que é vício, né? É costume, é hábito, né? Você vai ver que ele não tem gosto. O que dá gosto nele é os acompanhamentos. Então, por isso eu falo, eu não como arroz mais por causa disso. O feijão, eu amava feijão. Feijão, eu achava assim, sempre gostei mais do feijão do que o arroz, né? Porque tinha mais sabor. Mas até feijão, gente. Hoje eu como feijoada, de vez em nunca. E mesmo assim eu como mais carne. É, aquela feijoada que tem muita carne, né? Tem mais carne do que. Não veio só com o feijãozinho e o caldo que não me apetece, não. Eu lembrei agora, eu tô vendo aqui, né, os problemas da bariátrica, né? E eu lembrei que outro dia eu tava no hospital e aí eu vi uma pessoa lá passando mal. E aí depois eu fui descobrir que ela tinha acabado de fazer cirurgia bariátrica e estava tendo sangramento interno, tá? É outra coisa que pode acontecer, tá? Bem comum de ter sangramento interno também. Tá? Eu acho que é um risco alto. Você tem que medir o risco, o seu médico, né? Igual a gente estava falando. Tem que medir o. E assim, e como a gente fala, tem outras opções, outras dietas, até, vamos lá, gente. Vamos mais uma dieta como vegetariano, o vegano. Uhum. Vegano é uma das piores, assim, né? Mas vegetariano e a low carb, o que vai acontecer com você se você fizer low carb? Comer comida de verdade, comer proteína, comer verduras, legumes, lógico. No início, a gente vai para os alimentos que contêm menos açúcar, mesmo, menos carboidrato, né? Por isso os alimentos low carb. E depois, quando, que nem eu e o Nutri, a gente come batata, a gente come feijão, come arroz, que nem a gente falou agora, mas não com a mesma frequência, né? É aquele
negócio, no dia a dia, fazer parte do seu almoço, arroz. eu vi até uma pessoa. Ah, foi a própria Paola ali. O É, a importante é Paola mesmo, ela é low carb assim, que ela que fala, tá traindo o movimento. é, o importante é que você faz 90% do tempo, 10% se você for comer uma comida de verdade, por exemplo, um feijão ou uma batata que não seja com óleo de soja, né? Que faz mal para a saúde. Essa aí é outra live, essa, do óleo de soja. É. Então, assim, alguma coisa que não seja low carb, mas seja uma comida de verdade, não seja ultraprocessado, né? Como óleo de soja, Sim. faz. A gente come de vez em quando para. Perguntaram aqui qual que é o problema do feijão. O problema do feijão é que ele contém antinutrientes, né? O que que é antinutrientes? É quando tem uma proteína ali tem uma proteína que causa uma reação e ele tem bastante açúcar, né? Ele tem muito, ele não é low carb, tá? Ele tem menos do que o arroz, mas tem bastante carboidrato, vai aumentar a insulina, vai E engordar. tem ferro, pouquíssimo ferro e você solta no totô. E tem muito, Seu corpo não absorve. e esse pouquíssimo ferro, o seu corpo não absorve. E Então, quer dizer, não tem ferro. principalmente se você faz bariátrica, aí que não absorve mesmo. E E principalmente se você tiver gordinho, tiver obeso, não absorve mesmo. Já não absorve. Mas se tiver nessas condições, então aí a gente pode fazer. esquece. São tantos antinutrientes dos vegetais, tá? Os vegetais, as carnes não têm antinutrientes. Os Sim. vegetais, tantos antinutrientes que dava para fazer uma live assim de horas sobre isso. Depois a gente vai falar sobre isso, tanto que hoje eu não como salada, não tenho Hum, vegetais, brócolis, eu era louca do brócolis, não tem. Pode. Não, é que a gente vai vendo, a gente vai sabendo das coisas, a gente vai evitando, né? Eu não faço um prato de salada. Difícil. por exemplo, só para a gente citar aí um dos antinutrientes aí que tem no feijão é chamado saponina. Procura aí, Alessandra dos Santos aí, procura saponina na internet. Saponina. Saponina. Aí você vai ver o que faz. Já o nome já fala que é tipo um sabão, tá? É por isso que quando a gente bota Saponina. feijão, quando a gente bota o feijão na água, não sai um sabão, umas bolinhas assim, uma espuma. Então, saponina, tá? Quando a gente bota na água, diminui, né? Quando a gente bota horas, né, de um dia para o outro, Vai trocando, mas mesmo assim não tira, né? assim não tira, né? Aí você dá uma olhadinha na saponina aí, que ela faz, né? E vários vegetais têm antinutrientes também. Mas, assim, A gente sabe que é difícil a gente mudar a alimentação porque tem muito. A gente aprendeu, poxa, arroz e feijão é comida do brasileiro, né? A junção dos dois tem muita vitamina, né? e- Fortalece, você precisa disso. Então é difícil. Aí a gente fala, nossa, na low carb você não pode comer arroz e feijão, dá um pane. Você vai, como assim? O feijão é comida de verdade, o arroz também. E aí o feijão tem nutriente e o arroz também. nossa, Dá um pânico. Não deu em você? Imagina no Nutri, que estudou, é especializado nisso, é, trabalhou com isso. uhum. É Dá. mudança de pensamento mesmo, né? Para mim foi uma mudança, acho que para todo nutricionista, porque quando a gente faz faculdade, a gente aprende daquele jeito padrão, né? Sim, Que, que você pode comer de tudo um pouco, aquela história, né? De você tem que porque focar. também tem, né, Nutri, tem a tal da pirâmide alimentar, tem uma diretriz para vocês seguirem, né, quando está estudando. Isso, tem a pirâmide, que é bem antiga, né? Então, totalmente errada, né? Igual a gente já falou na outra live, que a pirâmide certa é a pirâmide de cabeça para baixo, né? Virar ela. Virar ela, né? Essa
Vira aí, gente. comer mais carne do que o resto. Não, e eu falo sempre quando perguntam, ai, mas eu não sei fazer low carb, isso aí parece difícil, ah, meu Deus, eu falo assim, volta a comer comida de verdade, volta pro Hum, arroz e feijão, porque a maioria, eu mesma, eu estava totalmente longe do arroz e feijão, eu estava perto do arroz e feijão só no almoço, aí eu fazia questão de comer comida, hum, mas ali junto com o arroz e feijão tinha lasanha, tinha um refrigerante, e, tinha um bolinho, e o docinho, né? Então eu falo, volta para comida, coma comida. Essas coisas feitas com farinha, deixa para lá. Bebidinha colorida, tira. o maior E vilão, volta para o arroz, feijão, para carne, para os legumes e vegetais. Fica nisso. Aí depois você vai, acostumou com isso? Bora lá aprender a tirar as outras coisas. outras coisas. É, é, o maior problema são os ultraprocessados, né? Por isso que está tendo essa epidemia mundial de obesidade, né? Uhum, uhum. E por causa dos ultraprocessados, são carboidratos, são gorduras ultraprocessadas que fazem mal, que engordam, são carboidratos ultraprocessados. Sim. E eles são. Aí você fala o processado, ultraprocessado. O que que são os processados? Processados são as farinhas, né? Não somente a farinha de trigo, a farinha de milho, de mandioca. Aí vem os refrigerantes, os alimentos, né, congelados, porque se você for pensar, um alimento ele estraga rápido. Então, aquele alimento para congelar e durar tempo ali na prateleira e dentro da sua geladeira ou dentro do seu freezer, congelador, tá cheio de coisa ali. Uhum, tá cheio de. E não é diferente em lanchonete, em restaurante. Não é diferente. Uhum. É É, que nem a Paola falou, né? Não se preocupa com o arroz e feijão. É, vó, não é o arroz e feijão que vai engordar, que te engordou. Não foi. então, o maior problema são os ultraprocessados, né? O pão, tá? Que o brasileiro, né, tem essa cultura Cultura de, de, é de de ter comer o que pão. comer pão de manhã, obrigatório, né? Não, e é bem típico, né? É o pão francês com margarina, café com leite. Às vezes, que nem eu tô falando do meu, né? A maioria também é assim ainda. É esse café. É o café com leite, açúcar e o pão com margarina. Ou um pão, eu gostava às vezes pôr um ovinho, né? Fritar um ovinho, pá. E fritava o ovo naquele óleo lá. Óleo de soja lá. Então, salsicha, nossa, Você salsicha eu comia até crua. tem de tudo, né? Que você não sabe o que tem, né? Sim, é, Tô falando das, tem de. de pão low carb aí. Quem é especialista em pão low carb é a Gisele, né? Gisele? Sim, existe, né? A gente tem aí, quando eu iniciei a low carb, eu vi que tinha pão, falei, nossa, tem cada pão e são mais, para mim, são mais saborosos. Tem, porque assim, que nem eu falei, você vai começa a perceber que tem certos alimentos que você tem vício, hábito. Tá ali, você tá viciado em comer arroz, tá viciado, tem um hábito de comer pão, e aí você nem presta atenção. Aí depois você começa a prestar atenção que ele não tem sabor. As coisas que você coloca nele, passa nele, ou estão acompanhando que tá dando sabor. E aí o pão low carb por si só, ele já tem o sabor dele. Hum, Precisa. Comida de verdade tem o seu sabor, não precisa inventar. não, você inventar. Você bota, por exemplo, carne na banha ou carne feita na manteiga. Da manteiga, O sabor tem é um nosso, sabor. tem um sabor. E a gente, depois, que nem eu mesma, tinha muita dor de cabeça, né? Eu não tinha enxaqueca, mas depois eu fui perceber o glutamato monossódico, né? Ele é uma substância assim perigosa, assim que tem os seus efeitos e até de vício, que nem a batata. Quantas vezes quem não tentou fritar uma batatinha em casa?
cortar ela certinha, até quadradinha, assim, tentar Tudo. fritar, e você fala, não é igual ao do McDonald's. Por Por quê? que será? Será que tem muitas substâncias químicas na batata do McDonald's? Né? Né? Artificiais? Artificiais? Será que tem esse glutamato monossódico? E eu lembro que falava que isso daí é um tal de Enanha, é, eu não sei nem falar que ele é bom, porque aí ele tem um efeito na sua língua. Eu falei, ah, vai, e eu acreditava nisso, né? Depois eu fui ver. A gente acaba achando, quando a gente começa a fazer low carb, aí começa a comer comida de verdade. Você começa a achar que não tem sabor, por quê? Você está viciado naquele sabor que você comia por aí. É aquele negócio de Vai alimentos, te viciar. né? O problema é que as pessoas às vezes não acreditam nisso, mas os alimentos processados, eles são feitos para te viciar. Eles são testados em pessoas, em animais. Quanto mais vício que causa vício, mais chance dele sair aí no mercado. Eles são Não, feitos para viciar. e o interessante de você até cozinhar, você fazer, se interessar sobre os alimentos, né? Até ser curioso nisso, que nem eu gostava mais de morango, né? Coisas de morango do que de chocolate, tipo sorvete, o de morango. Vai bater o morango com creme de leite e ver se fica com aquele sabor. Uhum. Não, né? Fica daquela cor. Olha, mas aquele sorvete que você botou no seu Instagram e eu fiz no meu canal no YouTube, com creme de leite, ele fica muito bom, cara. Não é bom? É muito Aí, bom. gente. Um dos melhores Aí, gente. também. Gente, é simples. Aí a gente pensa, nossa, eu vou para a cozinha, eu vou cozinhar, vou perder horas, nossa, isso aqui. Não, gente. Eu lembrei até agora daquele. Vou falar, viu, Paola? Iogurte. Eu falo errado. É um iogurte iogurte. de morango que tem uma caldinha. Eu fiz questão de fazer ele low carb. Porque eu era apaixonada por isso, por ele, que vem, aí Uhum. no fundo é uma caldinha, ele até mudou de nome. Ele vem com uma caldinha de morango, aí vem ele em cima, né, o creme, e ele é meio azedinho. Como eu gostava daquilo? Aí eu falava, eu gosto desse porque ainda vem pedacinhos de fruta. Ô, judiação. Uhum. E agora eu fiz, tem na minha página. Delicioso, gente. E pode ver, eu coloquei até essência e corante, para você ver que fica igualzinho. É essência e corante, mas não é, e ainda é uma essência que não é perigosa quanto a que eles colocam, a indústria coloca, porque não é que nem em casa, você faz, eu coloco essa essência, ela não faz mal, ela é mais natural, É. e também coloco o corante também, ela não faz mal, e o alimento ele dura menos, porque ele não tem conservante, ele não tem tanta porcariada que ele permanece. Eu acho Agora, bom. aquele do supermercado industrial, não, ele tem que colocar, bombar um monte de coisa para ele se manter. E ficar gostoso que você achar que tem pedacinho de morango lá. Mas não tem como. O bom é aquele que estraga, viu? É o bom é Que o que não sei se estraga. você sabe, por exemplo, tem casos famosos aí de batata frita do McDonald's que tá aí há 20 anos. Tem lanche, né? Intacta. O lanche inteiro, às vezes, do McDonald's com a batata, tá aí há 20 anos, tá? Não, Deixa o lanche fora da geladeira. Deixa um pão low carb uns 4 dias fora da geladeira. O pão low carb não vai estragar. deixa uma carne, né? Deixa uma carne fora Deixa da geladeira 4 dias. para ver. Sem sal, hein, gente? Sem sal. Que tem a. É, Se você jogar muito sal, antigamente, quando não existia geladeira, era isso que faziam, né? Jogava muito sal na carne para ela durar mais. durar mais. Tanto a carne de sol, coloca sal e coloca dentro da geladeira para virar carne de sol, né? Eu achava que deixava no tempo. Eu acho que antigamente era. Era Quando não tinha geladeira, eles deixavam no sol mesmo. no Mas sol, né?
eu acho que sim. Tem, para a gente terminar aqui, eu acho interessante, assim, a gente tem um textinho pequeno aqui de um Bom, adolescente. Nos Estados Unidos está ficando muito comum adolescentes fazendo bariátrica já. Nem tá formado, nem gente, tá formado. não tá. Eu sei que é difícil a gente ser. A gente passou por isso, né? Ser adolescente, tá na fase meio que adulta, lá para os 20 anos, 14. É complicadinho, não é fácil não, mas, gente, tenha calma, Uhum. né? E adolescente tem muito esse negócio de imediatismo também, né? Sim, Então, Estados Unidos, Estados Unidos, a gente tá mal, mas os Estados Unidos tá pior que a gente na questão de obesidade, né? só que a gente copia eles, né? Os Até a pirâmide foi copiada, líderes, imagina. é, tá bem ruim aí nos Estados Unidos. Aí tem uma historinha de um adolescente que pesava 214 quilos, olha o peso, né? Meu Deus. Tava tentando de tudo, disse que ele não conseguia nem andar direito, né? Porque 214 quilos, né? Você não consegue É nem andar. muito. Então, assim, nesse caso, né, poderia ser um caso de bariátrica, né? Porque ele estava aí, pelo menos, mais de 100 quilos, pelo menos, acima do peso, né? Não 30 quilos, né? Aí ele visitou uma clínica cirúrgica bariátrica em um hospital fora da cidade dele. Os médicos disseram para ele que ele teria que perder pelo menos 18 quilos para fazer a cirurgia. Então, assim, é sempre assim. No Brasil também é assim. Você tem que perder um peso bom. E tem gente. Sim, tem até aquele programa, né? Eu gosto de assistir. Tem no YouTube, se você não tem o canal, né, pago, Hum, é Quilos quilos Mortais, né? Né? mortais, é. Uhum. Então, assim, se você já perdeu uns 20 quilos fazendo dieta, às vezes vale a pena continuar fazendo dieta, né? Então, Porque é o que você vai ter que fazer depois também, né? é, é. E, assim, nossa, você viu o tanto que a gente leu de problemas que podem acontecer, né? Com o bariátrico. Sim. Então, o que acontece? Ele pediu conselhos para os professores dele sobre dieta, exercício, e um professor dele começou a ajudar ele. E eles faziam caminhadas regulares depois da escola, e 2 meses depois, em 2 meses ele conseguiu perder os 18 quilos que ele precisava, né? Em 2 meses. E aí ele falou assim, não, mas eu quero perder mais peso. E aí, em 11 meses, ele perdeu 55 quilos. Olha aí. Você precisa mesmo, né, fazer a bariátrica, será? Tem gente que perde até 100 quilos com a low carb, tá? Então, assim, é de se pensar. Agora, se for um caso de vida ou morte, que seria mais os acima de IMC 40, aí já é aquele fator de risco, né, que a gente comentou do médico, né? Então, tem que ver muito com o seu médico, tá? Sim. E você falou 214 quilos, eu lembrei de uma lipedete, né? Que tem lipedema. Hum, hum, A Tami, ela pesava 212 quilos. Ela era praticamente acamada. hum, E aí ela decidiu mudar quando ela foi internada, né? Tinha muitos problemas de saúde. E ela é grau avançado de lipedema. E aí ela começou a investir em alimentação e fazer exercício físico. Ela eliminou. Hoje ela pesa 148 quilos, se eu não me engano. E ela tá para fazer a cirurgia do lipedema pela uma ONG. Então, assim, não precisou, não foi bariátrica. Tem opção. É que eu tô falando, eu conheço gente que perdeu 100 quilos com dieta, tá? Sim. Com o cara E faz. ela não perde tanto agora porque ela tem lipedema, né? O lipedema, ele é uma gordura que se forma e não sai. E É, ela é um grau avançado. Então, uhum, a maior parte desse peso é nas pernas. Ela se concentra mais na coxa e no culote. uhum. Então, tem isso também, E, né?
tanta coisa low carb hoje em dia. A gente fez lasanha outro dia, não é, Gisele? Rapaz, eu comprei couve-flor, vou fazer essa lasanha aí. Quero ver se não gruda na E minha fica frigideira. uma delícia Eu lá. vou até fazer um. É, rapaz, o que que é aquilo? Que Tanta nem eu falei pra você, eu fiz outros tipos de lasanha, né? Eu tô pra postar lasanha de levain, lasanha de polish, que é só a massinha, né? Do fermento. E agora essa aí é interessante. Essa aí, esse, só tem que tomar cuidado que gruda pra caramba, né? Na É, panela. você falou que gruda. Eu pensei, será que se colocar manteiga e azeite não Pode, vai a dar gente uma. colocou manteiga e grudou, tá? Tem que ser uma panela top, assim, que uma panela que não vai grudar nada, assim, que não gruda ovo. Sabe aquela panela que você não precisa botar nem óleo e o ovo não gruda? Eu tenho uma aqui, vamos ver se ela vai me ajudar. A massa da lasanha. Porque E é a gente, só couve-flor e ovo? Como assim, gente? e o couve-flor é cru, tá? Muita gente perguntou depois que eu esqueci de falar no vídeo. Nem precisa cozinhar o bichinho. Dava para ver no vídeo que era cru, mas muita gente perguntou. O Foi, eu couve-flor vi. couve-flor é cru, tá? Então você bate ele cru mesmo com ovo, vira uma massa de lasanha, massa de panqueca também. A gente fez os dois, né? A gente fez uma panqueca e uma lasanha Ah, é, no foi. vídeo. Então, assim, Fez. E eu acabando com meus frangos. é como é que é? Almôndega, o que que é aquilo, gente? Gente, ele tem uma almôndega, que é a pessoa que tá pirando. Porque eu sou assim, né? Faço a receita e vai inventando e vai. Me empolgo. Ai, virou kafta, virou almôndega ao molho de Eu vi, queijo, ao molho de cebola. eu A vi. kafta, gente. E é tão fácil, é frango cru também, ó. Frango cru, cebola em pó e queijo ralado. E Bate tudo ali, tritura, virou massinha, faz bolinha, pá! bota na panela, né? Quer fazer kafta, põe no meio do pau, forma assim, Eu, põe. Aí, quer... eu tenho que chamar aqui para a gente fazer um hambúrguer. Você faz o pão e eu faço a carne, pode ser? Bora, Eu até vamos. comprei vou te mostrar aqui. Eu comprei até comprei um moedor ali, ó. Não, tá metida, Carne, ó. tá rico. Tá aí. Eu comprei até um moedor de carne para fazer hambúrguer. Então, vamos, vamos fazer. Bora, vamos estrear. Adoro estrear essas coisas aí. Na casa dos outros, né, Paola? Tem A Paola que é minha amiga, que tem uma batedeira da hora. Aí eu uso a batedeira da hora. isso, então. A vantagem dessa Ah, batedeira é que tem moedor de carne, tem outras coisas, né? Essa daí chique, hein? é top. Bora estrear isso daí. Você faz Como o hambúrguer, eu faço o pão. você faz o pão, Tanto pão simples. Qual que você quer? Você quer pão simples ou você quer um pouco fermentação? você Pão simples, né? Mais um pão fácil. de As hambúrguer. pessoas começarem a fazer também, né? Eu quero Um um pão pão de, de hambúrguer, sim. é, pão de Aí hambúrguer. depois a gente passa para a fermentação, né? Isso, aí você me ensina Bora. aqui que eu não sei nada de fermentação, né? Bora. Mas É, o simples é mais fácil, né? A gente fica mais fácil de aprender, mais rápido. vamos fazer. Bora lá. Eu já fiz uma vez, eu acho que umas duas vezes eu já fiz hambúrguer aqui em casa. E cada vez que a gente faz, a gente vai melhorando, né, Gisele? Sim, vai. E assim, no começo, que nem eu falo, as receitas, meu Deus, mas seja persistente, você vai, porque você está aprendendo, você está lidando com coisa nova, é normal. E a experiência ajuda, né? Você vai fazendo, vai criando experiência, vai vendo o que você está errando, o que você esqueceu, Por exemplo, vai. quando a gente está filmando nossas receitas lá para o YouTube, já temos acho que 48 receitas já. E muitas vezes a receita não dá certo na hora, a gente tem que fazer de novo, né? Fica Acontece. bravo,
Aí você começa a xingar a pessoa que passou a receita. Essa pessoa fala que dá certo isso aí, não é. Aí você vai ver, fala, não, vou lá, eu faço isso, vou lá, faço de novo, do jeitinho que ela falou. Ela fala, Aí você vai ver que é você que deu e esqueceu alguma coisa, olha, você usou um material diferente, porque não, a gente também, as farinhas, a gente está lidando com farinhas, né? Geralmente é farinha de amêndoas. São alimentos naturais, que praticamente pegou lá o alimento e triturou até virar farinha. hum, E dependendo das condições dele, não vai ter mesmo efeito. é, E às é, vezes você, o pão aqui é de farinha de amêndoas, eu vou fazer de farinha de linhaça, que é mais barato. Não vai dar. é, é, é porque Existe pão de farinha de linhaças perfeitos, mas é a outra receita, porque assim, se comporta de outra forma, né? A farinha de trigo, a gente pega a farinha de trigo, põe ovos e põe um líquido ali, bate, vira um pão, vira um bolo, vira isso aqui. Já a culinária low carb, não, porque não tem o glúten, não tem algumas é coisas que não vai ter a mesma função do riscar trigo. Então, de dar você tem errado. e colocar outros ingredientes para ter um resultado, né? Tanto que nesse vídeo da lasanha a gente mostrou, porque eu gosto de mostrar a realidade das coisas, sabe? Boa. A gente mostrou que grudou, que esfarelou, mas mesmo assim grudando a gente usou, né? Você viu que a gente usou lá as partes que grudaram na panela. Então, assim, pode ser que dê errado, mas é normal. Você está assistindo o MasterChef aqui, o povo é profissional no MasterChef e É, usando farinhas que são idênticas umas às outras, né? Farinha de trigo. E e mesmo, dá errado. mesmo assim eles erram. Falta- Sim, e assim, e muitas receitas, se você for pensar, foram através de um erro que sai. Às vezes você erra a receita, sai outra coisa, você fala, nossa, que nem o brownie. O brownie mesmo foi uma receita, né, que esqueceram de colocar fermento. Dizem que o cookie também foi uma receita meio sem querer também. Que Então, gente. ficou desesperada, jogou um monte de chocolate lá, tava ficando ruim o negócio. E Ela assim, jogou. a gente é muito exigente, né? Que nem a gente sai que nem do brownie. Sai do brownie normal, né? O tradicional, e você vai fazer o low carb, você quer igual. A A textura, cara, o gosto olha, não vai, a a textura. textura do pão Essa é francês exigência demais. Ele vai ficar parecido vai ficar. e fica mais gostoso, que nem eu falo. Eu particularmente acho mais Ah, gostoso. Eu prefiro. eu gosto muito de couve-flor, né? Então, eu acho que caldo verde com couve-flor, para mim, é mais gostoso do que o caldo verde com batata. Para mim. Eu gosto muito mais, eu acho muito mais gostoso. Mas é que eu gosto de couve-flor, né? Mas, assim, com certeza o pão de amêndoas é mais gostoso, né, Gisele? Ele é mais gostoso que um pão de forma normal. E Com o certeza. pão lá do Subway. A Paola tá falando que tem um pão agridoce aí que vocês fizeram. Fizemos. Não, eu com ela faz cada receita e esse dia a gente fez esse pão, fez um pão agridoce que na verdade a gente estava fazendo outra coisa, estava fazendo pão, só que aí a gente colocou adoçante, xilitol, aí saiu pão agridoce. Ficou bom o pão, rapaz. Ficou. E agora esse último final de semana a gente fez um pão que a gente fala assim, todos os pães que a gente faz não sai igual depois, porque a gente inventa, joga as coisas. Incrível, né? E ela gosta de pôr, e vai, aqui eu vou pôr isso, eu vou pôr cebola em pó, eu vou pôr aqui em cima, eu vou pôr bacon. Aí depois a gente vai fazer de novo, não sai igual, sempre sai E a diferente. amêndoa já tem isso só por ser amêndoa. Já tem esse negócio de sair diferente toda vez que você faz, né? Sim, e você se pressiona, assim. Eu não sou especialista em pão, mas igual você, mas eu tenho um vídeo de pão doce com farinha de amêndoa que ficou muito bom também. Hum, vou procurar, hein? Eu Com, sou a louca do pão. não é Vou procurar. isso igual você, não. Mas Não, eu e Midori, a gente fez uns pães doces assim que ficou uma delícia. fica bom. Não precisa ser especialista, não. É que eu fui, É que como eu gosto
de Ó, pão, né? Eu fui atrás, aí estudar, até para poder mostrar, falar, olha, gente, tem um pão, olha. Eu me empolguei, na verdade, né? não, você fez curso, né? Você fez curso, tudo. Sim, Então, e aí também bolo, gente. Bolo eu não sou, não era boa, eu não sabia muita gente que fazia receita de bolo, não dava as dicas porque a gente precisa. E aí eu encontrei a minha docinha preferida. Ela tem a filhinha dela que tem uhum, diabetes tipo 1, né? Quando eu entrei na página dela, eu falei, gente, a low carb pode tudo. pode de tudo, não é? Cara, dá pra fazer. Uns, Eu já vi. uns bolos bonitos, decorados, bolo de festa, bolo de chocolate, tudo que vocês imaginam, doce, Olha, tudo. Eu falei, nossa, aí pronto, aí que me perdi mesmo. eu já vi. Aí que eu falo, aqui tô na low carb, aqui ninguém me tira. É, eu já vi até paleo italiano, sabe? Low carb. Sabe? Tem, eu tô para fazer. Eu tô para postar uma pé de moleque, pé de moça, low carb, que aí vira palha italiana. Você só coloca biscoito. Ah, Aí, é? no caso, é biscoito low carb. E é fácil. Aí você olha assim, você fala, não acredito. É. Olha aqui, quer ver? Deixa eu ver eu achei o vídeo, mas. Palha italiana. E tem, acho que o chefe Marcelo, a página dele é chefe low carb. Tem uma receita de palha italiana. Aqui, ó. É, a Ó, Paola falou. Para quem tem curiosidade sobre low carb, sugiro que estudem e sigam bons profissionais, principalmente quem saiba um pouco de low carb. tem um vídeo E de pão doce, tá vendo? Um vídeo de pão doce, ah, tá vendo? bora lá, vou Entra no, fazer esse pão. entra no meu canal aí no YouTube, escreve pão doce. Aí você já vai achar, Pão doce. porque eu acho que Aí é o único pronto. que eu tenho. Aí pronto, só vai a Gisélia, que nem com o frango. Acabar com o meu frango, aí E vai acabar com a minha farinha. vou acabar com essa farinha de amêndoa que é muito barata, né? Farinha de amêndoa. É, acabar com a minha farinha. Mas compra lá, ó, Nutri, compra lá no Guará. Ah, é, né? É, Tá. Tem que me falar é lá. um dia no Guará. Opa, vai lá na Castanhas e Companhia do Guará. Eu vou passar para você. Hum, Tem na minha página, eu falei, eu postei até hum, uns posts. que bom. Eu sempre falo de vez em quando deles, mas assim, eu não estava focando. Eu falei, gente, eu compro tanto tempo. Eu até falei para ele, eu falei assim, patrão, eu chamei de patrão. Faz tanto tempo que eu compro aqui, não faço, né? Não falo. Aí agora eu comecei a falar. Castanha? Castanhas e Companhia. Castanha. É um box, eu vou passar certinho pra você ir. Vamos lá. E ele faz entrega também. E eu quero combinar esse pão aí, hein? Esse pão de hambúrguer. Bora! Então vai ser esse pão de hambúrguer, hein, Nutri? A Eu faço, gente tá para cozinhar aí. pode Vai ser vir esse pão de hambúrguer. a batedeira aqui de casa também, se quiser. Vamos estrear isso daí, porque a pessoa aqui é meio, não tem essas coisas, aí estreia na casa dos outros, né, Paola? E eu vou estrear o meu moedor de carne aqui, que vai ficar topzera. É, vou estrear a sua batedeira aí. E E a próxima live, o que você acha que a gente deve falar? A gente tem que pensar nisso aí, é, né? vamos pensar, gente. Eu achei, Depois eu vou colocar uma caixinha de pergunta pro pessoal, né? Eu isso, nunca coloquei, gente. A pessoa que é meio, vou eu colocar, né? legal, O Nutri coloca também, aí a gente monta uma live. eu acho legal o antinutriente, porque as pessoas nem sabem o que é isso e tem muito, né? Tem. Faz uma E a gente sabe, né? Vamos resumindo assim, quanto mais você vai tendo curiosidade e aprendendo, né? Você vai descobrindo coisas assim que você fala, realmente, tem coisa que eu não preciso comer, tem coisa que não é necessário, Hum, né? hum, hum. E, É, e por causa desses antinutrientes, né? e tem muito, hein? E tem Tem. muito. Eu mesma tive problema aí de cálculo renal, né? Pedra no rins, Pode antes não a, eu provoca. tenho a predisposição, já tive uma vez, aí minha família tem, aí eu tive.
Eu tive com ele. É isso aí. Então tá bom, gente. Vamos terminar a nossa live de hoje, que já tem mais de uma hora aí. Vamos terminar, Nutri. E assim, todo mundo pergunta no final da live se ela vai ficar gravada. Isso aí é com o Instagram. Liga lá pro Zuckerberg. É com o Instagram. A gente tenta salvar aqui, aí faz, mexe, às vezes não dá, né, Nutri? Isso, às vezes o Instagram não deixa a gente gravar, tá? Então é sempre uma surpresa. Daqui a pouquinho que eu vou descobrir se gravou ou não gravou. Vamos ver. A gente fica aqui na torcida. Uai, conseguiu! Até quando a gente está na live dos outros. E, gente, assistam lives. Nossa, live, às vezes, é demorado. Sei o quê. Não tenho tempo. Assiste depois, se a gente conseguir deixar gravado. E até de outros profissionais, de pessoas. Você aprende muito. É, Porque, assim, no Instagram, na rede social, a gente não consegue colocar. Assim, até em post, a gente tem quantidade de caracteres, de letras, isso. né? Então fica difícil a gente expor. Agora a live você aprende muito, Ah, até você com os médicos, né? tá no Eu gosto carro. de live, curto. E você não precisa ficar assistindo. Eu mesma, às vezes, Isso. não consigo assistir por causa de horário, alguma coisa. Eu ouço. Eu estou fazendo academia, eu estou fazendo uma esteira, eu estou fazendo uma caminhada, eu estou levantando um peso, eu estou escutando. Isso, você tá cozinhando, tá no É um carro. podcast, cozinhando, Pode. tá no carro, é um podcast. Isso. E aprende muito, né? E se ficar, Aprende. se eu conseguir gravar, se ficar gravado no Instagram, eu vou subir ainda pro YouTube. O YouTube. Gente, o YouTube é rico. O YouTube deles. É rico, assim. Eu acho que, Aprende muita eu coisa. acho que a gente ou vai fazer 2 anos ou já fez agora. Tá por aí, nos 2 anos já de canal. É rico. É assim, é informação de graça, gente. De graça. Tem muita informação, tem muita E de live. nutricionista, é um especialista. A gente está falando aqui com o Jojo, né? O Jonatas. Uhum. Mas é um especialista nutricionista. Eu só sou uma dona de casa, mas obesa, mas é que a gente está com um profissional. Não, mas você cozinha muito bem. Isso que vai ajudar a gente também, né? A gente já fez receitas suas, já fez algumas receitas suas no canal. E a próxima vai ser aqui em casa, hein? Bora, e a gente tá aí só para ajudar, a gente quer ajudar. Sim, Tamo aí, conta com a gente que a gente conta tudo. E é isso mostra aí, gente. tudo, eu até te ensino a cozinhar. Bora lá, fazer pão, o que você quiser. Bora, bora. Eu não sei nada Bora. de fermento, não, mas a gente faz. Não, mas já vai, não precisa não. Não precisa, a gente consegue. É isso aí. Então, boa noite, muito Boa obrigado aí. noite. Obrigada, pessoal. Desculpa não responder, que a pessoa é avoada. Obrigada, Nutri. Bora lá, né? Vamos ver semana que vem, E né? vamos ver se Vamos, de repente a gente faz antinutriente. Vamos ver. Ainda não sei o bora. dia também, né? Porque varia muito o dia, Sim, né? não, bora. Vamos sim. Então tá Conta bom. com a Tchau, gente. Beijo, um beijo para mim. Boa noite. tchau. Tchau, tchau.